Demorei para postar novamente porque uma gangue de gatos de rua me desafiou para um duelo de parkour em cima do telhado. Sobrevivi, mas não tinha tempo de gravar. Agora, deixando essa parte de lado, vamos para o vídeo. Só que antes, só quero deixar avisado. Quem não deixar o like, pode esquecer, pro Betinha não sobra nada. Dito isso, vamos para o vídeo. Hoje o intuito desse vídeo é um pouco diferente, será mais como um bate-papo. Porque às vezes eu fico olhando esse mundo que construí e penso, porra, quantas horas eu já gastei aqui, sozinho, só eu e meu personagem. E o mais louco é que não é só sobre passar o tempo, não. É sobre deixar alguma marca, sabe? Algo que seja só o meu. Talvez seja isso que muitos de nós estamos procurando quando jogamos sozinhos. Um espaço para existir sem precisar explicar nada para ninguém. Porque na vida real é foda, você se conecta, faz amizade, mas nem sempre as pessoas estão na mesma vibe que você, nem sempre entendem. Aqui, nesse mundo, cada bloco, cada plantação, cada criação é só minha. E é meio que libertador. E olha que não é só esse jogo. Já parou para pensar em como jogos de sobrevivência, tiro, terror, tudo isso faz um paralelo louco com a vida real? Tipo, você aprende a lidar com medo, a se planejar, a tomar decisões sozinho, a lidar com frustração quando algo dá errado. No mundo real, a gente tem problemas parecidos. Correr atrás do que quer, enfrentar monstros que não aparecem na tela, lidar com perdas, com derrotas que às vezes nem fazem sentido. Só que aqui, no jogo, você tem o controle. Aqui você pode falhar 1000 vezes e ainda levantar e tentar de novo. Na vida real, nem sempre é assim. E eu percebo que tem gente que prefere jogar sozinho justamente por isso. Não é porque não gosta de companhia, mas porque é mais fácil pensar, sentir, existir sem ter que se adaptar o tempo todo à presença de outros. Você consegue olhar pro que construiu e sentir orgulho, sem precisar que alguém valide. É como se cada farm, cada animal, cada construção fosse uma extensão do que você é, do que você pensa, do que você sente. E isso, caramba, isso é muito humano. É o ego misturado com a necessidade de existir. Às vezes, eu também penso nos jogos online, sabe? Nos shooters, no survival horror, até nos MOBAs. Cada partida é um microcosmo de estratégias, escolhas, erros e acertos. Você sente adrenalina, raiva, alegria e tudo isso é só um reflexo do que rola na vida real. É por isso que me intriga tanto. Por mais que os gráficos mudem, que os cenários sejam de fantasia ou futuristas, os sentimentos que você carrega são reais. Você ri, se frustra, se conecta com estranhos que estão do outro lado da tela, sente a solidão quando o time te deixa na mão. É como a vida, mas em versão condensada. E a solidão, mano, não é algo que você sente só na vida real. Ela aparece aqui também. E às vezes é mais fácil encarar sozinho, porque você não precisa explicar nada, não precisa fingir que tá tudo bem. Você só tá ali, fazendo o que quer, construindo o que quer, sobrevivendo do jeito que consegue. É quase poético, se você parar pra pensar. A gente cria mundos inteiros, mas ainda assim sente a falta de alguém com quem compartilhar isso. E mesmo assim, continuamos construindo. Porque a criação, a ação de deixar sua marca, de moldar algo com suas próprias mãos, é quase terapêutica. E aí, quando penso nisso, percebo que esses mundos de jogo são uma espécie de espelho. Eles refletem a vida real em pequenos detalhes. As lutas, os desafios, a necessidade de planejamento, o medo do desconhecido, a alegria das pequenas conquistas. Só que a diferença é que aqui você pode tentar quantas vezes quiser sem julgamento. No mundo real, a cobrança é constante, a paciência dos outros é limitada, e nem sempre você tem direito a reiniciar. Então, de certa forma, esses jogos ensinam muito mais do que a gente imagina. E, claro, não é só sobre filosofia ou reflexão. É também sobre diversão, sobre o prazer simples de jogar. Mas eu acho que a mágica acontece quando essas duas coisas se encontram, a diversão e a reflexão. Quando você percebe que cada construção, cada decisão, cada escolha tem um peso, um sentido, mesmo que só você perceba.
É meio solitário, sim, mas é bonito de um jeito estranho. Então, enquanto eu mostro esse mundo que construi, com minhas farms, meus animais, meus cantos escondidos, eu percebo que cada pedaço dele é um pedaço de mim. Cada hora gasta, cada erro cometido, cada conquista, tudo isso é uma narrativa silenciosa sobre o que significa existir, sozinho ou acompanhado, na tela ou fora dela. E, no fim das contas, é isso que nos mantém voltando. A chance de criar algo, de sentir algo, de ser alguém, mesmo que só por algumas horas, em um mundo que é nosso. E tem uma parada que sempre me chama a atenção quando penso em jogos: o quanto eles escancaram o que a gente tem por dentro. Porque, no fundo, não é só sobre jogar, é sobre como cada um de nós reage quando tá nesse ambiente. Tem gente que joga competitivo e sente que precisa ganhar a qualquer custo, porque carrega essa mesma cobrança na vida real. Tem gente que joga só pra explorar, andar sem rumo, porque precisa de um espaço onde não tem ninguém empurrando regra ou obrigação. Tem aqueles que jogam só pra se distrair de pensamentos ruins, como se o barulho das teclas ou o controle na mão fosse uma pausa na cabeça. O jogo vira um reflexo psicológico, mano. Ele mostra se você é paciente, impulsivo, planejador, caótico, se você tem necessidade de controle ou se tá confortável no improviso. Um simples inventário cheio de porcaria pode mostrar que a pessoa não consegue largar nada na vida. Uma busca infinita por conquista pode mostrar a ansiedade de sempre querer o próximo objetivo e nunca estar satisfeito com o que já construiu. É bizarro, mas real. E não é só no single player não. Nos jogos online dá pra ver o psicológico escancarado também. Tipo, aquele cara que sempre rage e quita. Pode ser o reflexo de alguém que não aguenta perder nem nas pequenas coisas. O cara que só joga de suporte. Talvez seja o mesmo que, na vida, sempre se coloca de lado só pra ver os outros brilharem. E tem aqueles que jogam em grupo, mas preferem ficar calados, porque, mesmo cercados de gente, ainda se sentem sozinhos. É aí que você percebe: o jogo não inventa quem a gente é. Ele só amplifica. Ele pega nossas manias, nossas inseguranças, nossos traços de personalidade e coloca num cenário diferente, mais simples, onde as consequências não parecem tão pesadas. Mas por baixo, a mente tá reagindo da mesma forma que faria no mundo real. E talvez seja por isso que tanta gente se conecta tanto com jogos. Porque, diferente da vida real, eles oferecem um ambiente onde você pode errar e tentar de novo sem carregar todo aquele peso social. Você pode morrer, perder tudo, ser humilhado por um boss, mas sempre existe a opção de recomeçar. E isso, por mais besta que pareça, é algo que mexe com a cabeça. Porque na vida a gente queria ter isso também, queria que existisse um botão de respawn quando dá merda. Jogos são, no fim das contas, um campo de treino pró-psicológico. Você aprende a lidar com raiva, frustração, solidão, ansiedade. Aprende também a comemorar pequenas vitórias, a se apegar a detalhes, a perceber beleza em lugares que ninguém mais olha. E mesmo quando você tá jogando só por diversão, sua mente tá sendo trabalhada, testada, cutucada de algum jeito. E eu acho que é isso que me prende tanto. A ideia de que, mesmo sem perceber, a gente tá sempre se revelando através desses mundos virtuais. E o mais curioso é que cada um carrega a sua própria narrativa. Não importa se você tá matando monstros, construindo, atirando, fugindo, tudo que você faz ali é, de algum jeito, o reflexo de como você lida com a própria vida. No fim, dá pra dizer que não são só jogos. São espelhos. Espelhos tortos, distorcidos, mas que ainda mostram muita coisa que a gente carrega por dentro. No fim das contas, quando a gente olha para o mundo, não é tão diferente de olhar para um jogo, mas muito mais complexo. As pessoas, mano, elas são complicadas, mas não porque são ruins ou más, e sim porque cada uma carrega um universo inteiro dentro de si. Cada decisão, cada reação, cada palavra que solta vem de uma mistura de medo, desejo, trauma e esperança. É fácil olhar e julgar, mas a real é que ninguém é simples. Todo mundo tá tentando se equilibrar nesse caos do jeito que consegue.
Você vai perceber que muita gente age por instinto de sobrevivência, e nem sempre o instinto é bonito. Mas não é crime, não é pecado, é só humano. Tem gente que foge de confrontos porque se sente frágil. Tem gente que busca atenção porque sente falta de validação que nunca recebeu. Tem gente que prefere sumir porque o peso da vida é grande demais para dividir. E tem gente que parece forte, mas é só fachada, porque ninguém nasceu pronto, todo mundo tá quebrando pedaços, tentando juntar tudo de novo. E o mais louco é que, enquanto cada um tá tentando lidar com seu próprio caos, a gente convive com outros universos ao redor, sem muitas ferramentas para realmente entender o que tá rolando. A sociedade cria padrões, expectativas, mas ninguém te ensina a lidar com os sentimentos reais que você carrega. É por isso que muita gente prefere jogar sozinha, porque no jogo você tem controle, mas na vida real, a maior parte do tempo, você não tem. As pessoas não são nem boas nem más, nem certas nem erradas. Elas são respostas em constante construção, adaptações a experiências, traumas, amores, perdas. Elas se comportam do jeito que precisam para sobreviver, para continuar, para existir. E isso inclui você, eu e qualquer um que você olhar na rua ou na tela. A grande sacada é perceber isso sem raiva, sem julgar, sem esperar que todo mundo seja igual a você. Porque ninguém é igual. Cada mente é um planeta diferente, e tentar forçar todos a girar na mesma órbita é perder tempo e energia. E no meio disso tudo, o que sobra é a escolha. A escolha de aceitar que ninguém vai agir do jeito que você espera. A escolha de não depender da validação alheia. A escolha de criar seu próprio caminho, da forma que você consegue, sem se sentir culpado por estar diferente. A escolha de se importar, mas sem se machucar, tentando mudar quem não quer ser mudado. A realidade é que a vida não vem com tutorial, nem com instruções de como lidar com as pessoas, com o mundo, com você mesmo. E é aí que os jogos, as experiências, as reflexões anteriores fazem sentido. A gente aprende a tentar, a errar, a lidar com frustração, a encontrar pequenas vitórias, a perceber padrões. Mas no fim, as respostas certas nunca estão fora de você, estão no que você escolhe fazer com o que sabe, com o que sente, com o que observa. Então, se você quiser realmente entender o mundo, se quiser realmente se aproximar das pessoas sem se perder no caminho, a única forma é olhar direto, sem filtro, sem mimimi, e aceitar. Cada um tá tentando. Cada um tá quebrando, reconstruindo, sobrevivendo. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem atalho. Só existe a verdade simples e crua. Cada pessoa é uma história inteira, e só você pode escolher como escrever a sua parte nessa trama. No fim, isso é tudo. É olhar, entender, tentar e seguir. Porque o resto é efeito colateral. Chegamos ao final desse vídeo. Agradeço quem pôde assistir. Se você gostou, ótimo. E se não gostou, ótimo também. Fiquem com Papai do Céu, não usem drogas e se cuidem.